Graças e paz, queridos. Boa noite a todos. Eu costumo sempre dizer nesse momento de entardecer, tarde e noite. Eu trabalhei um tempo no Nordeste e no Alto Sertão nós tínhamos um culto por volta das 5h30 às 6 horas da tarde. E começávamos o culto com o sol entrando pela janela. E terminávamos o culto, já estava escuro. Então eu sempre tinha o costume de cumprimentar os irmãos, dando uma boa tarde e noite, né, para os amados. Nós temos passado esses dias no período de verão, é bem assim aqui também em Campo Grande. Queridos, é um prazer muito grande, pastor, privilégio também a nos ceder o seu púlpito e dar-nos crédito pelo pouco conhecimento que temos. Mas, independentemente da nossa aproximação, nós sabemos que quem conduz e controla o púlpito da igreja e controla aquilo que é dito na igreja é o Senhor, e essa é a nossa segurança. Amém? Eu sou natural daqui de Campo Grande, gostaria de falar apenas de uma forma bem breve, talvez em outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, falar de uma forma mais missiológica, mas hoje eu quero trazer uma mensagem no contexto de final de ano, por aquilo que foi nos solicitado também. Mas é interessante que os irmãos possam conhecer um pouquinho da nossa trajetória. Sou natural daqui de Campo Grande, me casei no ano de 1995 com Joyce, estou casado com ela até hoje, esse ano foram 25 anos que completamos de casados, temos 2 filhos, João Pedro de 22 e Guilherme, na verdade de 22 e Guilherme de 21. E no ano de 95, logo que eu me casei, eu fui morar no Japão. Minha esposa, por descendência, nos deu essa condição de ir para o Japão. Não era cristão ainda na época, e lá fui tentar abreviar ou conseguir algo que aqui no Brasil estava muito difícil naquele tempo, que era ter um emprego melhor, conseguir um recurso em pouco tempo e voltar ao Brasil e construir uma casa, um carro, aquilo que um casal jovem quer, já que tanto eu como minha esposa somos de famílias bastante, no sentido popular, né, humilde, no sentido de nossas famílias não ter posse, assim como todos nós. E foi uma grande oportunidade. Mal eu sabia que a grande oportunidade era Deus a quem estava me concedendo, não de conseguir tais coisas, mas de ser salvo. Depois de 2 anos e meio lá no Japão, eu me converti. No mesmo dia, minha esposa também se converteu. E ali nós recebemos o chamado, passamos mais 2 anos e meio no Japão, totalizando 5 anos. Assim também nasceram os nossos filhos lá. E a denominação que nós fazemos parte, nós nos convertemos. Então, acreditaram também no nosso chamado, nos orientaram e nos enviaram de volta ao Brasil para fazer o seminário em João Pessoa, na Paraíba, onde eu me formei em bacharel em teologia, assim também a minha esposa, para que pudéssemos, num tempo depois de formados, voltar ao Japão. Mas aprove ao Senhor não nos levar de volta para o Japão, mas nos enviar para o sertão. Para quem estava planejando desenvolver um ministério em primeiro mundo, no Japão, nós fomos pastorear na nossa primeira igreja em São José de Sabugi, uma cidade de aproximadamente 4.000 a 5.000 pessoas. A cidade, toda a população. E ali nós passamos um tempo, depois nós fomos mais para o Alto Sertão da Paraíba, ainda numa cidade chamada Catolé do Rocha, e ali pastoreamos também, ali no caso eu pastorei 2 igrejas ao mesmo tempo, porque era uma igreja no sítio e uma igreja na cidade. Então a gente fazia toda uma agenda lá de domingo, por isso que eu pregava às 5 horas da tarde, depois pregava às 7 horas da noite. Mas era um contexto, foi um ano assim, de aprendizado tremendo para as nossas vidas, um lugar bastante sofrido, mas de muito enriquecimento espiritual para nós, foi aquele tempo. Depois retornamos a João Pessoa, passamos mais um tempo, depois eu recebi um convite para ser diretor do seminário da instituição que eu fazia parte, em Salvador, na Bahia. Aí fui para a Bahia, passei mais 4 anos em Salvador. Depois, entendendo que o tempo do Senhor também já havia terminado para nós ali, nós fomos convidados a pastorear uma igreja, retornando para a igreja, no sul do Pará, numa cidade chamada Canaã dos Carajás, onde é uma cidade que ela está ali no centro das explorações de minério da antiga Vale do Rio Doce, que hoje é a empresa Vale. E passado todo esse tempo, chegou em torno de 23 anos, depois que eu saí de Campo Grande. Os nossos filhos que saí daqui sem eles, nasceram no Japão, passamos todo esse período no Nordeste, quando já estavam
No norte, eles entraram em idade universitária, vieram fazer a Universidade Federal aqui em Campo Grande. Então, primeiro no ano veio um, no ano seguinte veio outro. E no ano de 2018 já viemos nós dois atrás deles. O ninho ficou vazio, então entendemos, eu e minha esposa, que era o momento de retornarmos a Campo Grande. Minha mãe já tem mais de 70 anos de idade, esse ano fez 74. Então, entendemos que era o momento de voltarmos. É que nós tivemos que nos desligar da instituição que nós fazíamos parte e recomeçar do zero aqui em termos de ministério, porque ninguém nos conhecia e muito menos, ou conhecia muito pouco a instituição que nós fazíamos parte lá no Nordeste. Então tivemos que começar do zero. Em 2018 nós chegamos, fui trabalhar de motorista de aplicativo, fiquei 1 ano e 2 meses. Nesse período fiz um curso de capelania escolar e o pastor presidente da Cibames, pastor José Caramalaki, então me convidou para dirigir ou coordenar o trabalho de capelania escolar junto às igrejas batistas aqui em Campo Grande. Então hoje, no início desse ano, nós fomos agregados ao quadro de missionários da Cibames e até então nós estamos fazendo esse trabalho. Numa outra oportunidade, nós gostaríamos de vir aqui e falar um pouco mais da área de capelania escolar, porque é um trabalho assim que a gente precisaria de um tempo maior para a gente poder conversar, mostrar para os irmãos a grande oportunidade que está se abrindo para a obra missionária em missões regionais, em missões urbanas, e que nós precisamos explorar bastante. E aprove o Senhor me dar esta rica oportunidade. Estou muito feliz com isso. E hoje tenho desenvolvido o meu trabalho nesse sentido. Com a pandemia, nós ficamos muito restritos, né, a desenvolver o trabalho em escolas. O pouco que nós pudemos fazer foi muito gratificante esse ano, mas no próximo ano nós esperamos encontrar um quadro bastante difícil no retorno às aulas. Que até então esperava-se que voltariam as aulas em fevereiro, eu dificilmente acho que isso será possível, talvez nem antes de junho eu acho que volte, é uma percepção que eu estou tendo pelo quadro que está instalado. Mas isso é algo que a gente tem que ver a cada semana, é um quadro que se apresenta para todos nós. Amém, meus queridos? Então hoje eu estou aqui como missionário, como pastor batista. Há um ano atrás, exatamente no dia 27 de dezembro de 2019, eu passei pelo concílio dos pastores batistas, né, para poder me tornar membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, embora eu já tenha sido ordenado em 2008 na instituição que eu fiz parte. Esse é o resumo da minha pequena história, mas diante de Deus, desse grande Senhor, foi uma grande obra na minha vida, e hoje estou aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor também com os amados irmãos. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. O mais excelente projeto de vida. Mesmo assentado como os irmãos estão, mas na continuidade desta reverência que é dada neste local, gostaria de ler esse verso com os amados. Verso 31 do capítulo 22 de 2 Samuel. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Mais uma vez, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Oremos mais uma vez. Pai, nós te louvamos. Te rendemos graças por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Já fizemos, Senhor Deus, várias declarações nesta noite do quanto somos gratos ao Senhor e do quanto, Senhor Deus, devemos render graças ao Senhor por causa das suas misericórdias. Porque o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos cuidado, o Senhor, meu Pai, tem tido misericórdia constante das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor.
Esta nossa gratidão, mas ainda com o desejo de ouvir a Tua voz, de ouvir a vossa instrução, meu Pai, porque o Teu Espírito, Senhor Deus, tem liberdade neste lugar, tem liberdade nos nossos corações para conduzir, Senhor Deus, segundo as necessidades que temos, meu Pai, a apresentação da palavra do Senhor para as nossas vidas. Oramos assim na dependência do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Talvez você já tenha parado para pensar um pouco de como será o novo ano. Estamos hoje no último domingo de 2020, o último culto nessas especificações de domingo. E talvez você já comece a pensar como será o novo ano. O que nos espera nesse novo ano que vai nascer? Qual a expectativa que nós temos? Queridos, nós devemos fazer planos. Nós devemos estabelecer um planejamento. Noto que essa igreja é uma igreja muito bem organizada por aquilo que me fez apresentar até agora. Entendo que o pastor, a liderança já tem trabalhado algumas coisas, talvez já tenha até uma agenda pronta para o ano que vem. Isso é necessário porque é preciso fazer um planejamento, é preciso estabelecer as datas festivas, enfim, mesmo não tendo a certeza de como vão ser as coisas, mas é preciso planejar, isto é natural, organizar as coisas. E nós vivemos, falando do ano anterior, frustrações, decepções. Porque quando nós falamos de algo que vai acontecer, nós planejamos, nós estabelecemos planos, sempre esperando o melhor. Nós não fazemos planejamento dificilmente pensando em que vai dar errado. Ao contrário, nós estamos planejando para isso, para que dê certo. Mas quando nós olhamos para trás, nós observamos de uma forma diferente. Normalmente nós olhamos para trás e entendemos que devemos observar aquilo que não deu certo. Como foi frustrante esse ano? Como foi decepcionante riscar da agenda programações que nós fizemos? Mas como é interessante projetar uma grande festa para o ano que vem. Percebem que o olhar para o futuro nos condiciona a observar coisas boas. Mas quando olhamos para trás, a tendência do nosso coração, da nossa observação, é olhar aquilo que não deu certo. Converse com as pessoas, elas vão dizer para você o seguinte: como esse ano foi difícil. Como esse ano foi trágico. Eu quero alertar você que o ano ainda não acabou. Se você acha que foi trágico, talvez ainda estejamos dentro da tragédia. Mas esse é o pensamento que nós somos conduzidos a fazer. Mas eu gostaria de mudar um pouco essa perspectiva, mostrando para os irmãos que essa perspectiva de tentar entender o futuro para saber que nós vamos ter uma vida melhor, é uma expectativa mais pagã do que cristã. Eu me reporto a uma música, porque eu fui músico também por muitos anos. Eu tocava trompete, era membro da Ordem dos Músicos do Brasil, e quando era a época do carnaval, eu montava um conjunto e nós tocávamos o carnaval. E tinha uma música que me chamava a atenção, e até hoje me chama a atenção. É uma música da Simone, em que essa música era um samba enredo da Escola de Samba da Ilha do Governador do Rio de Janeiro, de 1978. Mas na década de 80 e na década de 90 era muito tocada e muito cantada nos carnavais, e eu fiz isso, todos os carnavais que eu tocava, quase todas as noites, essa música sempre era lembrada. E a música diz assim: a cigana leu o meu destino, eu sonhei. Preste atenção, olha as ferramentas, os mecanismos, as crenças que o mundo busca em saber do futuro. Bolas de cristal,
jogos de búzios, cartomantes. Eu sempre perguntei, como será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei o mal me quer, primeiro amor de um menino. E vai chegando o amanhecer, leio a mensagem zodiacal. E o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. O que será o amanhã? Responda quem souber. O que irá me acontecer? Aí vem o fechamento de uma frase que talvez a gente até concorde um pouco. Se o meu destino será como Deus quiser. A tendência do coração do homem é tentar entender pelo ocultismo o que vai acontecer no ano, para que aí ele possa fazer um projeto em algo que ele já sabe que vai dar certo, para que ele possa ter sucesso. Porque o homem tem medo do fracasso e tem medo das frustrações. Mas fazendo o planejamento daquilo que sabe que já vai dar certo é muito fácil. Mas para nós, não é bem assim. Porque nós sabemos e entendemos, como diz o ditado, o futuro a Deus pertence. E quando nós olhamos para esse texto, do capítulo de número 22, o verso de número 31, que é uma composição de Davi. Quando nós olhamos para esse texto, neste salmo, e eu li apenas esse verso, porque eu entendo que é o coração de todo o salmo. Eu entendo como o coração de todo o salmo. Nós poderíamos ter lido todo o salmo, mas o coração dele está nessas pontuações que é feita nesse versículo. Nós vamos entender que, juntamente com os homens de Deus, na orientação do Espírito do Senhor, a expectativa que nós lançamos para o futuro tem muito a ver com aquilo que nós olhamos para o passado, não pelas frustrações, não pelas decepções. Nós, como cristãos, temos uma visão diferente dos pagãos. Nós olhamos para trás, nós não vamos olhar para as decepções, nós vamos olhar as grandes coisas que o Senhor fez nas nossas vidas. E isso nos projeta, nos preparar, entendendo que nós olhamos para frente, podemos até enxergar que o ano de 2021 será pior do que o 2020. E daí? Porque o que importa para nós não é as circunstâncias malignas que acontecerão no ano seguinte, é entender que o mesmo Deus que nos livrou de tudo quanto nós olhamos para trás, é o mesmo que vai nos guardar daqui para frente, independentemente das circunstâncias. Não queremos saber do futuro, porque o futuro ao Senhor pertence. E Ele é quem tem cuidado de nós. Mas nós precisamos olhar para o passado, não para ver as nossas frustrações, mas para entender e alimentar a nossa fé, como o Senhor tem nos trazido até aqui, cheios de graça e na vitória do Senhor. Essa perspectiva do cristão diferente da pagã. Eu não quero saber o que vai acontecer amanhã, mas uma coisa é certa, independente do que aconteça, eu estarei com o meu Deus e o meu Deus estará comigo. E assim, olhando para esse texto, nós percebemos que Davi foi um homem que teve diversas dificuldades em sua vida, teve muitos percalços, muitos altos e baixos. E esse salmo, quando nós o lemos no verso 1, diz assim: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Este salmo aqui, citado no capítulo 22, é o mesmo salmo repetido lá, o salmo de número 18. É um salmo de louvor e gratidão a Deus, sim. Por quê? Porque ele chega no final dos seus dias. Digo isto porque olhe no verso do capítulo 23, no verso 1, onde diz assim: são estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Isso nos dá a ideia de que Davi compôs esse salmo nos finais dos seus dias, ou no final dos seus dias. E a expectativa de Davi, ao olhar para trás, era olhar como o Senhor o livrou de tantos males. Davi, de uma família em que, dentre os irmãos, era considerado talvez o menos importante. Jessé, talvez, olhava para Davi e não via grandes coisas para aquele menino. Os seus irmãos, mesmo quando ele já estava se destacando, vinha um e dizia: mas esse aí...
Enfim, Davi olha para trás e ele não se reporta às coisas ruins que ele passou, mas ele descreve nesse salmo o quanto o Senhor foi benigno para com ele. Ele chega a declarar, já no início do salmo, que o Senhor é a sua rocha, é o seu libertador. Assim, meus amados irmãos, quando nós observamos esse verso de número 31, eu percebo que Davi aqui levanta 3 considerações importantes para que nós sejamos ou estejamos sempre gratos ao Senhor, que é o reconhecimento de que o Senhor é quem projeta as nossas vidas. O caminho que nós percorremos é o Senhor quem projetou. Todos os dias de nossas vidas foram escritos e determinados e designados pelo Senhor, afirma a sua palavra. A palavra do Senhor é quem nos guia em todas as coisas. O Senhor é quem tem nos protegido, o Senhor é quem tem nos guardado. Fica aqui, neste versículo, o que eu gostaria de refletir com os amados irmãos nesta noite. No início, eu disse que iria falar sobre o mais excelente projeto de vida. E aí eu gostaria que você entendesse que a vida do crente é um projeto de Deus. Você pode dizer para você mesmo, olha, no seu coração, a minha vida é um projeto de Deus. Porque quando eu olho para trás e vejo até onde eu cheguei, eu fico imaginando, não tem aonde encontrar alguém que pudesse escrever esse enredo de vida, para que pudesse chegar nesse momento e eu dar glória ao Senhor, nesse exato momento aqui nesta igreja. Mas quando eu olho para trás, eu só entendo uma coisa: Deus é quem estabeleceu todos os caminhos que eu percorri até o dia de hoje. Por isso que o apóstolo Paulo também, no final de sua caminhada, ele vai dizer, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por isso, meus amados irmãos, como é bom chegar no final do ano e fazer tal declaração de gratidão a Deus. Como é bom! Olha como foi difícil. Sim, foi difícil. Está sendo difícil. Para alguns ainda pode piorar até o dia 31. Mas eu não estou aqui como um profeta de tragédia não, viu? Só querendo mostrar para você que a realidade deste mundo, porque o mundo jaz no maligno, é essa. Eu não tenho nada de esperar de bom desse mundo. Eu não tenho nada a esperar de bom desse mundo, das circunstâncias desta vida. Mas uma coisa eu sei, o meu Deus é maior que as circunstâncias. O meu Deus é maior de qualquer adversidade. Por isso eu entendo que a minha vida é um projeto de Deus. A vida de Davi era um projeto de Deus. A razão, ou uma das razões, está nesse verso. Porque Davi entendia e conhecia a perfeição dos caminhos de Deus. Quando ele diz, o caminho de Deus é perfeito. É o caminho de quem? De Deus. Mas é um caminho, por ser de Deus, ele é perfeito. Quando nós olhamos a vida de Davi, a gente fala, mas onde há a perfeição do caminho de Davi? Onde está a perfeição, sendo que Davi, ele acalmou o rei com a sua harpa, era um homem que era amigo do filho do rei. Davi era um homem considerável diante do povo, mas o seu próprio filho perseguia para matá-lo. Onde está a perfeição desse caminho? Porque dizer que o caminho de Deus é perfeito não significa que seja um caminho onde não haver obstáculo, que é um caminho liso, macio de se pisar, onde você não vai ter qualquer tipo de objeção, onde você não vai ter nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de contrariedade, nenhum tipo de frustração, de decepção, de humilhação. Isso não significa caminho perfeito. Caminho perfeito é, independentemente daquilo que tem no caminho, você chegar no final dele. É perfeito. Porque a sua trajetória foi perfeita. O caminho aqui no sentido de a trajetória, o percurso, é perfeito, porque perfeito é o nosso Deus. E no que diz respeito a caminho, Jesus declarou que Ele é o próprio caminho. Mas caminho para quê? Para a salvação, para aquilo que nós fomos designados pelo Senhor, para a glória eterna. E o caminho é o Senhor, o caminho é Jesus Cristo, Ele é o próprio caminho.
O caminho de Deus é perfeito. Ainda no verso 22 ele vai dizer: pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Ainda ele continua dizendo: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. O verso de número 33 do mesmo Salmo. É o Senhor que desembaraça o nosso caminho. Estamos no ano de 2020. É um ano histórico. Mas no que diz respeito à jornada do povo de Deus na terra, é mais um ano. Porque quantas tragédias a humanidade já passou? Outras pestes, outras pandemias, guerras, outras coisas que a nossa geração não pode nem ter ideia de como foi difícil a humanidade passar. Olha o início do século anterior. Pessoas que viveram nos primeiros 50 anos do século anterior passaram por 2 guerras mundiais, recessões, e não tinha tecnologia, e não tinha o avanço científico que nós temos hoje. Para muitos, a pandemia tem sido um divisor de águas. Para nós, como cristãos, nós temos que entender que é mais uma dificuldade que a terra oferece, por conta da influência do pecado que adentrou a humanidade. Eu não sei dizer para os irmãos como vai ser o ano que vem. Esse ano foi difícil? Talvez o ano que vem seja pior. Se eu estivesse falando por um povo pagão, já estariam batendo na madeira, já estariam cruzando os dedos, já estaria fazendo cruzinha, já estaria, falando misericórdia. Mas nós não precisamos desse tipo de reação. E daí que se o ano que vem for pior? Uma coisa é certa, o meu Deus continua sendo o mesmo. Aquele que nos livrou até aqui também irá nos livrar dos problemas que vão acontecer no ano que vem. Ou vocês esperam que o ano que vem seja um ano lindo, maravilhoso, que a partir do dia 1º vai virar a chave, tudo vai se fazer novo e tudo certinho. Não é assim que acontece. Não adianta passar a virada do ano de joelho, não adianta colocar roupa branca, não adianta colocar cores de sucesso, mulheres querendo casar, coloca vermelho, homens querendo dinheiro, colocam amarelo, outros, não adianta nada disso. Não são essas coisas que garantem que o caminho que nós vamos percorrer o ano que vem vai dar certo. Mas é firmarmos-nos no Senhor, porque o caminho de Deus é perfeito. E Ele vai fazer com que você, crendo nele, permanecendo nele, consiga chegar ao final com bom êxito, como disse Neemias: o Deus dos céus nos dará bom êxito. Em segundo lugar, para que nós possamos entender e sermos cada vez mais gratos ao Senhor pelo ano que se passou e por aquilo que vai passar, como nós já cantamos nesta noite, que nós já agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que irá fazer. É uma coisa que nós temos que estar atentos àquilo que nós cantamos, né? Eu sou grato por aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que ainda vai fazer. É assim que o nosso coração é conduzido, porque sabemos em quem temos crido. Glórias ao nosso Deus. Uma segunda razão é que o crente, além de entender e conhecer os caminhos do Senhor, ele conhece também a sua palavra. Confia na sua palavra. Davi afirma que a palavra do Senhor é provada. As orientações de Deus dadas a Davi, o relacionamento íntimo de Deus dado a Davi, o fazia confiar nele, nas promessas do Senhor. Nós cantamos nesta noite também que nós confiamos nas promessas do Senhor e agradecemos pelas promessas do Senhor. Davi era esse homem também, um homem segundo o coração de Deus. Confiava no Senhor, confiava na sua palavra. Mas não é apenas uma palavra de mantra, não é aquela palavra apenas escrita, é a palavra no sentido da instrução, da mensagem de Deus, da orientação do Senhor, aquilo que o Senhor o guia em todos os princípios e verdades que o fazia ter uma vida sossegada no que diz respeito a confiar em Deus e declarar no final da sua existência, no final dos seus dias nesta terra, dizendo que a palavra do Senhor é provada. A palavra do Senhor é provada. No verso 23 ele vai dizer: porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei.
E olha que ele aprontou, adulterou, fez algumas coisinhas lá que nós reprovamos e o próprio Deus reprova. Mas da palavra do Senhor ele não se apartou, porque isso é que deu condições para que ele sempre voltasse ao Senhor. Por isso, se você, se eu, viermos a tropeçar, viermos a pecar, viermos a fazer aquilo que é desagradável ao Senhor, se nós continuarmos buscando pela palavra, permanecermos na palavra, nós somos restaurados, porque a palavra de Deus nos santifica. Ela restaura a nossa alma, restaura o nosso coração, coloca de novo os nossos pés nos trilhos do Senhor, quando nós colocamos um pouquinho de lado. E pense em gente que gosta de colocar o pezinho do lado dos trilhos, que é o povo de Deus. Normalmente a gente quer tirar um pouquinho o pé dos caminhos do Senhor, porque as tentações, os desejos são muito grandes. Mas quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, esses pezinhos que querem colocar de lado fora do trilho, permanecem firmes no trilho do Senhor, na rocha que é Jesus Cristo. Por isso que a declaração de Davi é: o Senhor é a minha rocha, e a sua tem que ser também. Ele é a minha rocha, onde eu firmo meus pés, e aonde nada vai me abalar, porque a palavra do Senhor é quem me guia, a palavra do Senhor é provada. É tão interessante que no Salmo de número 12, verso 6, o salmista vai dizer: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Porque quando Davi declara aqui nesse salmo, a palavra do Senhor é provada, em outras versões, talvez alguém tenha alguma versão aqui, vai dizer: a palavra do Senhor é sem impureza, a palavra do Senhor é pura, a palavra do Senhor não tem engano, a palavra do Senhor é provada. Provada no sentido de que ela é pura. Quando no Salmo diz a respeito que é refinada em cadinho de barro, eu não sei se os irmãos sabem, ou já ouviram falar o que é cadinho, ou o que é cadinho de barro. É um utensílio onde a prata era colocada e esse cadinho era levado no fogo. E a partir do momento que esse cadinho era levado ao fogo, esquentava o cadinho, a prata, conforme o calor, ela ia sendo purificada. As impurezas que haviam naquele pedaço de metal, de minério, as impurezas iam se apartando conforme o calor do fogo, naquele cadinho. E a palavra do Senhor é como esta pedra bruta, que é levada nesse cadinho de barro, que é aquecido, que é esse fogo, que faz com que ela seja depurada cada vez mais pura, cada vez mais límpida. E é assim que a nossa vida também fica, como aquele que tem toda uma vida cheia de carrapicho, de espinhos. Mas quando você se aproxima da palavra do Senhor, vem esse fogo da palavra do Senhor que vai nos lapidando, vai nos depurando, vai separando todas as impurezas, vai separando todos os espinhos, todos os carrapichos. Olha que coisa interessante para a gente refletir. E sabe como que aquele que colocava a prata ali no cadinho sabia que ela estava pronta? Quando aquele que colocou a prata olhava para a prata, ele poderia ver o seu rosto refletido nela. Da mesma forma, quando nós olhamos para o Senhor e podemos observar que estamos mais perto do Senhor, mais igual a Cristo Jesus, que é o que nós devemos buscar, significa que nós estamos sendo depurados pela palavra do Senhor, purificados, santificados. É isso que Davi anuncia no final dos seus dias. O homem que dizia que o caminho de Deus é perfeito, que o conduziu perfeitamente, e que a palavra do Senhor que o guiou em todos esses caminhos é uma palavra pura, uma palavra que podia confiar nela. Porque se Deus planejou as nossas vidas, Jó vai dizer o que no capítulo 42, verso 2? Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você entende agora que, como cristão, a sua vida é um projeto de Deus? Que o Senhor tem te guiado, tem conduzido a sua vida, tem dado a palavra para que você possa orientar, buscar orientações para a sua vida. É esse caminho. O mundo não sabe que caminho seguir.
O mundo não tem expectativa para o ano. O mundo está apavorado. É uma situação que nós devemos tomar cuidado? É uma situação crítica? Claro que é, humanamente falando, sim. Tomamos os cuidados, não baixamos a guarda para enfermidade nenhuma, assim como também não devemos baixar a guarda para pecado nenhum. Porque se nós tomamos cuidado com aquilo que nos ameaça, que é o vírus, que 24 horas na televisão está falando para você tomar cuidado, e às vezes você não toma, assim também você tem que tomar cuidado com os pecados que estão dentro do seu coração. E continuamente olhar a palavra do Senhor para se purificar, para se proteger. Porque hoje você se protege com álcool gel na mão, contra o vírus. Mas contra o pecado não há álcool nenhum que purifique. Contra o pecado somente a palavra do Senhor. Porque você sabe que o caminho que você quer seguir, que o Senhor está lhe conduzindo, é o caminho da vida eterna, é um caminho que é santo, porque santo o Senhor é. E nós devemos saber que caminho queremos. Qual o caminho que você quer seguir? Qual o caminho que os jovens têm a observar para o ano seguinte? Lembro-me aqui da história de Alice do País das Maravilhas. É uma história tão interessante que ela tem aqueles diálogos, metafóricos. Chega um momento em que ela encontra um gato que está perdida, encontra um gato e pergunta para esse gato: pode me dizer que caminho devo tomar? Aí o gato vai responder para ela: olha, isso depende do lugar para onde você quer ir. Ela vai falar: olha, eu não sei para onde ir. A resposta do gato é essa: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Nós sabemos para onde queremos ir. Mas quando bater a dúvida no seu coração, quando bate a dúvida no coração das pessoas que não conhecem Jesus, que caminho elas devem seguir, elas vão seguir qualquer caminho, qualquer seita, qualquer vento de doutrina, qualquer proposta que vai dizer a ela que o ano seguinte vai ser bom, ela vai se agarrar. Vai se agarrar em cartomante, vai se agarrar em zodíacos, vai se agarrar em jogo de búzios, vai se agarrar no Momicare, vai se agarrar no realejo, vai se agarrar em tudo aquilo que possa projetar o futuro. Projetar um caminho que ela não sabe um caminho, então ela está ali disposta a alguém mostrar um caminho bom. Mas nem todos os caminhos levam ao Senhor. Somente há um caminho. E nós já escolhemos esse caminho. E se nós já sabemos aonde ir, então nós não precisamos perguntar que caminho seguir, porque o caminho é um só, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Em terceiro lugar, nós observamos nesse texto que Davi tinha essa concepção do caminho de Deus que é perfeito, que a palavra do Senhor é provada. Mas Davi teve e tinha uma convicção tremenda da proteção de Deus na jornada que ele percorria. E é uma terceira coisa que nós devemos saber, que o crente que entende que a vida dele é um projeto de Deus, ele busca a Deus mesmo na adversidade. Davi buscava o Senhor na adversidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ainda que o vírus venha adentrar na sua casa, até mesmo no seu corpo, saiba de uma coisa: quem te protege é o Senhor, porque o Senhor é escudo. E é tão interessante esta metáfora do escudo, porque o que nós entendemos como escudo? Tem alguns filmes hoje em dia, aí, como os 300 e tantos outros filmes mais antigos, que mostram um pouco a respeito da habilidade e da necessidade de um escudo. Porque o escudo é aquele instrumento que é colocado entre você e o inimigo, entre você e uma arma que pode lhe tirar a vida, entre você e aquilo que pode te atormentar. Tanto que o apóstolo Paulo, no capítulo 6, quando ele fala a respeito, lá em Efésios, a respeito da armadura de Deus, ele vai falar a respeito do escudo da fé. E vai falar também a respeito dos dardos inflamados do maligno que são lançados. E qual o instrumento de guerra que tira os dardos inflamados do maligno? O escudo.
E saiba de uma coisa, este escudo na minha vida e na sua vida, este escudo, diz Davi, o Senhor é este escudo. Ele é escudo, porque Ele nos protege. Ele nos estabelece o caminho, Ele nos guia no caminho, mas também nesse caminho Ele nos protege, porque muitas adversidades acontecem. No mundo passarei por quê? Por aflições. Mas tem de bom ânimo, por quê? Porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. O Senhor é que tem nos protegido. Eu não sei aqui quantos foram acometidos dessa virose. Mas aqueles que não foram acometidos, Deus está protegendo. Mas, pastor, então quer dizer que Deus não protegeu os que foram acometidos? Sim. E aqueles que ainda foram levados à morte, saiba de uma coisa, mesmo a morte não vai tirar o amor de Deus de uma vida cristã. Porque a morte não é referência de separação de Deus. A morte é a separação deste corpo pecaminoso. Porque após a morte segue-se o juízo. Se você está em Cristo, vai para a glória do Senhor, vai para os braços do Pai. Sofrem os que ficam, mas aquele que morre em Cristo Jesus vai glorificar ao Senhor junto ao Pai. É difícil às vezes a gente entender esse aspecto de que morrer é bom. Mas o apóstolo Paulo falou, olha, morrer para mim é lucro. Ele disse isso, a palavra do Senhor. Mas o viver para mim é Cristo. Isso significa que enquanto estamos vivendo, vivemos com Cristo, porque a morte vai ser lucro, ela nos vai aumentar a nossa comunhão com o Senhor, porque ela nos vai colocar junto a Ele. Humanamente isso é difícil de compreender, porque ninguém quer morrer. Fala, Senhor, se eu morrer eu estou contigo. Mas, se o Senhor perguntar, você quer morrer agora? Opa, peraí, Senhor. Eu acho que não é chegada a minha hora. Acho que não é chegada a minha hora. Mas se for, saiba de uma coisa. Permaneça com o Senhor. Porque Ele é escudo, Ele te protege. Até mesmo daquilo que a morte pode nos causar. E sabe que é uma coisa interessante quando ele fala desse verso aqui? Porque o Senhor, Ele é escudo, mas Ele é escudo para quem? Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A compreensão desta última palavra, desse último verbo, é muito importante para a gente compreender tudo aquilo que foi falado. Porque o Senhor é refúgio. O que é refúgio? Quem busca refúgio? Há pouco tempo a gente estava, deve estar acontecendo ainda, mas com a questão da pandemia, muitas coisas parece que saíram dos noticiários. Mas há pouco tempo, naquela região ali da Europa, do norte da Europa, na verdade, próxima à Ásia ali, na Ásia Menor, até mesmo de alguns países da África, acontecendo aquilo que nós chamamos de a ida de muitos refugiados para a Europa, na verdade. O que são refugiados? São pessoas que estavam nos seus países, que de alguma forma a vida, a integridade de vida deles estava sendo o quê? Ameaçada. Vidas em risco em seu país, busca refúgio em outro país. Isso nos faz entender quando ele disse que o Senhor, Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam, significa que todo homem que se sente em risco, que se sente desprotegido, ameaçado, busca o Senhor, porque esse Senhor irá lhe proteger como um escudo. Meus irmãos, o risco e o perigo que as pessoas estão correndo por estar longe de Deus, elas não fazem ideia. As pessoas acham que o risco delas hoje é ser contaminadas pelo vírus. O risco de uma pessoa hoje não é ser contaminada pelo vírus. O risco é elas estarem longe de Deus. Você sabe por que é um risco? Porque a nossa vida é assim. Se estiver longe de Deus, já era. Vai para o inferno e vai viver a sua eternidade longe de Deus.
Você imagina risco maior esse do que viver a eternidade longe de Deus? Como cristãos, nós corremos risco de não estar mais aqui com os irmãos, mas estaremos com o nosso Senhor. Mas aqueles que estão sem Deus, o risco que estão correndo aí fora, com pandemia ou sem pandemia, o risco é muito grande. Quem fala muito sobre isso é Jonathan Edwards, numa pregação que ele fez na época em que ele viveu, dos puritanos, em que ele prega um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Aquele homem pregou com tanta convicção de pecado, não que ele tinha convicção de pecado, mas com a convicção do que o pecado pode causar na vida de uma pessoa, que diz a história que as pessoas receberam aquilo de uma forma tão real, quando ele falou a respeito do perigo das pessoas morrerem sem Deus e para o fogo do inferno. Diz a história que as pessoas, ouvindo esta palavra, elas se agarravam nas colunas da igreja, do templo, porque elas sentiam como se o fogo do inferno, o fogo estivesse queimando as suas pernas. Elas se agarravam naquilo, naquelas bases, porque elas entendiam o risco que elas estavam tendo, longe da presença de Deus. Por isso nós temos motivos de sobra, para que no último culto deste ano, olhar para trás e observar o quanto o Senhor tem nos guardado. Quantos motivos você tem para glorificar ao Senhor? Nem tudo deu certo nos seus planos esse ano, mas uma coisa eu posso afirmar para você: tudo deu certo que Deus planejou para a sua vida neste ano, apesar de todas as dificuldades, apesar desta pandemia. Porque nos outros anos, quando a gente ia pregar no final do ano, é a mesma coisa, sempre o ano anterior sempre foi ruim. Eu não lembro de estar em nenhuma igreja pregando e que as pessoas olhassem para trás e falassem: como esse ano foi bom, esperamos que o ano que vem seja igual. Não, as pessoas estão sempre olhando assim: esperamos que o ano que vem seja melhor. Por quê? Porque elas estão sempre vivendo o sofrimento da vida, porque elas não têm expectativa melhores do que ver coisas boas nesta terra. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos nesta noite: eu não espero nesta vida e nesta terra mais nada de bom. Porque este mundo, essa natureza pecaminosa que está neste mundo, não pode produzir nada, absolutamente nada de bom, que supere aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, e que lá no Japão eu disse: Senhor, entrego minha vida para ti, e o Senhor me fez nascer de novo, o Senhor me deu vida eterna. Este foi o maior acontecimento da minha vida, foi o maior benefício que eu pude receber, assim como você recebeu. Por isso, não há absolutamente nada de bom que eu aguarde nesta terra, porque aquilo que o Senhor poderia me dar, Ele já me deu. Por isso a minha expectativa daqui da terra são expectativas boas, são expectativas que todo mundo busca, mas elas não são primordiais. Para cada um de nós, aquilo que é primordial é agradar ao nosso Deus, porque Ele estabeleceu o mais excelente projeto de vida que o ser humano poderia ter. Uma vida que agrade a Ele. Uma vida que você possa chegar no final dela e também dizer como salmista e fazer essas declarações: que Deus é o nosso protetor sem igual. As expressões de Davi são imensas nesse salmo. Algumas delas é, por exemplo, minha rocha, minha cidadela, meu libertador, meu Deus, meu rochedo, meu escudo, minha salvação, meu baluarte, meu refúgio, minha luz, minha justiça, minha força, minha fortaleza. O salmo é a expressão da visão que Davi tinha de Deus. E qual as expressões que você poderia utilizar da visão que você tem de Deus? Porque a visão que você tem de Deus altera ou influencia em todas as suas expectativas para aquilo que vai acontecer. Deus é a sua segurança, é o seu protetor, é o seu provedor,
é o seu libertador, é aquele que te guarda, é a sua fortaleza. Então, se a sua expectativa é esta, saiba de uma coisa: independentemente das perspectivas que vão anunciar para o ano seguinte, se elas venham a ser boas ou más, isso para nós não tem diferença nenhuma, porque independentemente de como vai ser, nós sabemos que nós já vamos chegar com vitória, porque somos triunfantes aqui, porque aquele que tem nos guardado estabeleceu um caminho perfeito para todos nós. Aquele que estabeleceu um projeto de vida para nós é o mesmo que vai nos guiar para que tenhamos sucesso nesta terra. É o mesmo também que vai nos guardar, porque nele nós buscamos refúgio. Porque quando nos sentimos inseguros, nos refugiamos nele. Quando estamos em risco, nos refugiamos nele. Quando nos sentimos ameaçados, nos refugiamos nele. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, refugiados na presença de Deus, porque Ele é quem pode nos acolher e pode nos receber para nos proteger, para nos livrar de todo mal. Glórias e glórias sejam dadas ao nosso Deus. Gostaria que você ficasse de pé, eu gostaria de orar com você nesta hora, em nome de Jesus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é, e a sua... Vamos ensaiar mais uma vez? Rendei graças ao Senhor porque Ele é, e as suas misericórdias duram para sempre. Mudei um pouquinho para ver se isso aí é melhor, né? As misericórdias do Senhor duram para sempre. Que declaração maravilhosa. Isso significa que não importa o que você vai fazer hoje, não significa que você tenha que se mergulhar no pecado, não é isso. Mas independente da sua fraqueza, independente do que você venha a cair, as misericórdias do Senhor estão renovando todos os dias. Ainda que você ache que não, olha, fui certinho, né? Pode ter certeza que alguma coisa errada tem, porque nós assim vivemos. Mas vivemos também de graça em graça, de fé em fé, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque se ela não se renovasse a cada manhã, diz o texto em Jeremias, que nós seríamos consumidos, lá em Lamentações. Seríamos consumidos. Que graça maravilhosa! Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Independentemente de você, Ele te renova, Ele te restaura, te dá um motivo de louvor todos os dias pela manhã, não importando o que você fez no dia anterior, porque Ele é gracioso. E aqueles que se refugiam nele têm as suas vidas restauradas pela sua palavra. E o caminho perfeito do Senhor se renova a cada manhã. Pai, nós te louvamos. Te rendemos graças, Senhor Deus, por esta oportunidade de podermos exaltar o teu nome, meu Pai, nesta celebração de ações de graças pelo ano que está, meu Pai, a se findar. Isso, Senhor Deus, projeta o nosso coração numa segurança, numa expectativa, Senhor Deus, para o ano que vem a seguir, numa expectativa de que, independentemente de como vai ser a agenda do mundo, nós entendemos que a agenda do Senhor para nós será cumprida cabalmente, porque o Senhor é Deus e é perfeito. E isso nos traz alegria no coração, porque sabemos que poderemos ter bom êxito numa perspectiva de um ano ruim, mas podemos ter êxito no Senhor. Pai, realimenta isso no coração desta igreja, no meu coração, no coração da igreja do Senhor em toda a terra, porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Que o Senhor fortaleça cada um de nós, que esse novo momento, na verdade, são novas regulamentações que vão surgir. Nós vamos nos adequar a elas, meu Pai, mas isso não vai interferir na nossa fé, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre. Isso não vai interferir nas suas promessas, não vai interferir, Senhor Deus, nos teus propósitos, porque essa pandemia não pegou o Senhor de surpresa, nem outras coisas que vierem a acontecer não pegam o Senhor de surpresa, meu Pai. Por isso é que nós nos colocamos nas tuas mãos, meu Pai, aonde nós nos sentimos seguros. Gratos somos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor ainda irá fazer
como benefícios a cada um de nós, como já cantamos nesta noite. Oramos assim, com louvores ao Senhor, com ações de graças, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem ficar à vontade, por favor. Pastor, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe esta igreja tão aconchegante, tão acolhedora. A impressão que tem é que já